Continuando sobre colisões, né? Falamos agora sobre veículos não motorizados. São aquelas pessoas que andam com carrinhos de mão, catadores de papelão, materiais metálicos, né? A pessoa está sempre pelas vias, eles são frágeis, então nós temos que ter atenção com eles. Eles não têm sinalização, eles não têm habilidade no trânsito, então temos que estar atentos, deixar com que eles, quando precisarem atravessar a via, principalmente em locais pré-determinados para eles, né, como faixas de pedestre, temos que ter atenção que eles são mais lentos, eles têm mais dificuldade para se locomover. Então nós não podemos achar que eles têm a mesma velocidade que nós, para que não venham a sofrer danos durante o seu trajeto. Então cuidado, essas pessoas têm o direito de andar como nós também temos, como condutores de veículos ou de motocicleta ou de caminhões ou ônibus. Temos o mesmo direito, todos nós temos o direito no trânsito, tanto os pedestres também, tá? Cuidado com colisões com pedestres, porque eles sempre vão levar a pior. O pedestre às vezes ele está meio despercebido, com celular, pegado na mão da criança, ou situações, pessoas idosas, cadeirante, todas as pessoas têm suas dificuldades. Nós temos que ter um sentimento que se chama empatia. A empatia é o que ajuda o ser humano a ser mais humano. A empatia significa simplesmente você se colocar no lugar da outra pessoa. Somente assim você consegue ajudar uma pessoa. Você jamais ajudará uma pessoa se você não conseguir se colocar no lugar da pessoa. Isso significa o quê? Você ter sentimento pelo seu semelhante. Se você não tiver isso, você vai estar sempre achando que é melhor que todo mundo, vai estar sempre se envolvendo em acidente, vai estar sempre sendo mal e não vai ter bom senso, você não vai ter boas ações com o teu semelhante. Então, o sentimento empático é importantíssimo na vida de cada um, tá? A empatia, ela faz parte do nosso ser e temos que usá-la em todos os momentos, principalmente no trânsito, que é o maior palco social do mundo, onde nós usamos ele para tudo. Desde que nascemos até quando vamos morrer, estamos usando o trânsito, tá? Ao acordar, somente quando você vai dormir, é que você às vezes sai do trânsito, e muitas pessoas dormem dentro de um veículo no trânsito, né? Muitas vezes a pessoa tem lá um motorhome, o motorista está dirigindo, a pessoa está dormindo, ou no ônibus, quando os passageiros estão todos dormindo e o motorista é o único que está atento ao trânsito, né? Tem pessoas que ainda dormem no trânsito, imagina, comem no trânsito, dormem, fazem tudo no trânsito, tá? Tem cidades por aí que ela não dorme, né? Na cidade igual São Paulo, ela é 24 horas no ar. Então, o trânsito é simplesmente o maior palco social do mundo. Animais. Nós temos que ter muito cuidado com animais. O animal, ele é muito... ele é sem noção, principalmente em horários noturnos. É o horário onde os animais eles têm hábito noturno. Nós, ser humano, nós somos um animal de hábito diurno. Você pode ver que o ser humano à noite ele não enxerga nada se não tiver qualquer tipo de luz, né? E os animais silvestres não. Ele enxerga menos de dia e mais à noite. A visão deles é noturna. Por isso eles andam mais nesse horário. Então, quando você joga o farol no olho dele, ele fica perdido. Ele não consegue enxergar direito e não tem como se localizar. É onde acontece o acidente. Tem certos animais que eles param no meio da pista. Aí o que nós temos que fazer? Diminuir a velocidade e desviar deles. E sinalizar para outras pessoas que estejam usando a via que ali há animais transitando para que as pessoas não se envolvam. Um animal grande como uma anta, por exemplo, é um animal de grande porte, ela pode chegar até 200, 300 quilos e isso aí pode ocasionar um acidente gravíssimo. Se você bater com um automóvel ou uma moto sobre um animal desse,
muitas vezes a pessoa vem a óbito porque ele vai cair sobre a pessoa e esse peso vai triplicar ou quadruplicar quando ele vem para cima da pessoa. Qual é o ser humano que aguenta 100, 200, 300 quilos cair em cima dele em velocidade? Nenhum. Tá? Cuidado com animais para que vocês não tenham problema. Elementos fixos são postes, muros, né, árvores, são elementos que estão ali parados. Quem tem cuidado para não bater neles somos nós, como motorista. Para evitar esses acidentes, o que nós temos que fazer? Manter sempre o veículo alinhado, balanceado, suspensão adequada, direção ok, sem nenhuma folga na direção, e você estar sempre sóbrio. Você estar sempre sóbrio, você vai ter mais condições de dirigibilidade, que você tem mais atenção em tudo que você está fazendo. Uma direção defensiva nas rodovias, ter muito cuidado com toda a sinalização da via, observar a via se ela está bem, o asfalto é bom, se ele é abrasivo ou muito liso, se estiver chovendo ou se estiver seco, observar o fluxo do veículo contrário ou no mesmo sentido. Tudo isso nós temos que estar atento. Se você não tem muita habilidade, prefira andar de dia, que você tem mais visão do acontecimento. À noite a visão diminui e muito, então tem que diminuir a velocidade, ter mais atenção e previsão, tá? Habilidade também. Moto não é adequado andar à noite em rodovias, porque o farol dela clareia muito pouco. Alguns veículos já não clareia quase nada. E uma moto, então, quando você está de frente com uma carreta que tem uma luz muito boa, você não enxerga praticamente nada. Então, é uma viagem às cegas. Então, até você passar por aquele veículo, você não está enxergando nada. E se entrar um animal na pista? Se tem um veículo quebrado ali? Se tem uma pedra, alguma coisa que por maldade uma pessoa tenha deixado na via? O que vai acontecer? Você vai bater, cair e entrar debaixo da carreta do veículo que tiver ao contrário. Então, moto é inadequado estar andando à noite. De dia, você já tem uma visibilidade não tão longa, porque o nosso olhar não consegue ver tão longe. Nós temos uma dificuldade nesse sentido. Nós temos limites, né? Tem o limite da visão. Então, temos que ficar atento a tudo isso. Tá? Moto também em pilotagem em grupo. Não se anda do lado uma da outra. Sempre em linha. E cuidado, porque se uma cair, vai o efeito dominó. Tá? E se andar de lado uma com a outra, qualquer erro, uma tocar na outra, vai cair ambos. Tá? Não se anda moto uma do lado da outra. Sempre em linha e dá uma distância para que, se o outro perder o controle, vocês também não se envolverem no acidente. Sinalize sempre cada manobra que você vai fazer, para que você não envolva e se envolva em acidente. Ciclistas em rodovia, cuidado com o ciclista. O ciclista você tem que dar no mínimo 1,5 m de distância para passar por ele. E observa se ele não está desatento, se ele não está... Dá um leve toque na buzina para ele saber que você vai ultrapassá-lo, para que não haja risco sobre esse veículo que é mais sensível a qualquer toque. Ele vai cair, pode cair por debaixo do seu próprio veículo, ou ter uma queda e ser catastrófica, né? Pode levar a pessoa a óbito. Muitas vezes isso acontece. Bateu num ciclista, infelizmente dificilmente ele se salva. Tá? O ciclista é uma situação muito difícil. Né? Eu falo por experiência que eu perdi o meu pai nessas situações. Ele era um ciclista, bateram nele com a bicicleta dele e ele veio a óbito. Tá? É muito difícil a pessoa sair com vida em um acidente de bicicleta com um veículo maior, que seja um carro, uma carreta, um ônibus. Tá? A moto, quando bate no ciclista, às vezes, se a moto vem em grande velocidade, também é trágico, mas às vezes, estando devagar, apenas escoriações, né? Mas não podemos analisar por esse lado. Tá? Então, a direção defensiva é importante para nós vivermos bem em sociedade, não causarmos danos a ninguém, nem físico e nem material. Tá certo? Então, os 5 elementos da direção defensiva, que é o conhecimento,
a atenção, a previsão, a habilidade e a ação. Tenha esses 5 elementos contigo sempre que você esteja dirigindo, para que você não se envolva em acidente. E cuidado com as condições adversas, né? Nós temos muitas condições adversas, de luz, de tempo, de veículo, de carga, de passageiros. São várias situações em que você pode se envolver em acidente. Tá? Dias de chuva, saiba que você tem que diminuir a velocidade e não aumentar. Se você aumentar a velocidade, você aumenta os riscos que há no trânsito. Sempre que tiver qualquer condição adversa, você tem que diminuir a velocidade para que você chegue intacto onde você precisa chegar. Então, a atenção no trânsito é importantíssima. A habilidade também. Ter previsão do que pode acontecer. Se você está andando à noite, você sabe que você vai prever que tem animais na pista. Se está chovendo, você tem que prever que pode haver uma aquaplanagem a qualquer momento, certo? Uma chuva na época fria, você pode encontrar cerração, uma neblina, e você pode encontrar granizo em certas regiões. Então tem vários tipos de situações em que você tem que estar atento para que você não se envolva em acidentes, certo? Então seja um motorista consciente, use as técnicas de direção defensiva para que a tua vida no trânsito seja cada dia mais feliz, você tenha uma vida tranquila, não traga nenhum prejuízo a ninguém. Cuida de si, da tua família e dos bens que você adquire, tá? E seja correto com as leis, que as leis de trânsito elas existem para ser cumpridas. Quem as cumpre, quem anda dentro da lei, não se envolve em acidente, está sempre mais hábil a cada dia, que a sua habilitação vai ser por todo o tempo, tá? Nós temos que estar atento a isso. Eu, graças a Deus, eu dirijo desde os anos 80, me habilitei em 89 e a minha habilitação está intacta até hoje. Nunca me envolvi em acidentes que possa dar prejuízo a ninguém, para que a gente não traga prejuízo ao nosso semelhante. Tá? Se possível, não se envolva em acidente. Se envolver, use uma linguagem que possa ser entendida com facilidade, para que não haja conflito. O conflito leva sempre o pior para quem esteja envolvido, para você, para o outro ou para ambos. Então alguém vai perder, ou ambos vão perder. Então, se nós não queremos perder, não podemos querer que o nosso semelhante perca, tá? Então, amar ao próximo é a melhor coisa que tem. Não podemos colher o que nós não semeamos, temos que semear o bem para que ele volte para nós, tá certo? Então, tenha bastante atenção, se possível, assista esses vídeos mais vezes, até que você possa ter noção certinho, não só para o seu aprendizado, para que você passe um teste da sua habilitação, mas que na tua vida futura você tenha uma vida tranquila, não se envolva em acidente que possa ser uma complicação para a tua vida e para o resto da tua vida você ficar com sequelas e danos a ser respondidos em justiça, ou o pior que ser um acidente fatal. Aí a tua família ficar receoso de tudo que possa ter acontecido. Muitas vezes não tem explicação para certas coisas que acontecem na nossa vida. Então, atenção em tudo é essencial. Tá certo? Esse é o último vídeo de direção defensiva. Se você gostou, dá o teu like, ajuda nós aí a colocar essas informações a mais pessoas que precisam e têm interesse, ok? Compartilhe, seja benéfico aí com o nosso pequeno canal. Obrigado.